E hoje nós estamos no capítulo 21, onde vamos ver aqui falar sobre as leis para os sacerdotes. Leis acerca dos sacerdotes. Capítulo 21 do livro de Levítico vai dizer assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes filhos de Arão e dizes-lhe: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seus parentes mais chegados, por sua mãe, por seu pai, por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não rasparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, os santificará, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quanto a filha de um sacerdote se prostituir, profana o seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja a cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sangrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Esta não tomará mais virgens dos seus povos, tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se enxergará ou oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belinda no olho, ou sarna, ou espinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. O capítulo 21 do livro de Levítico vai detalhar as exigências de Deus quanto à santidade e à pureza, e a separação para os sacerdotes e também para os sumos sacerdotes de Israel. Então, a gente vai ver que o texto vai estabelecer
que, como eles eram representantes de Deus perante o povo, eles deveriam evitar a contaminação pela morte. Também deveriam manter os casamentos puros e possuir integridade física e espiritual. O capítulo divide-se nos seguintes temas principais: restrições quanto ao luto. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6. Depois a gente vai ver que do 10 até o 15, vai falar para os sacerdotes comuns, eram proibidos se tornarem impuros tocando em cadáveres. A única exceção permitida era para parentes de primeiro grau, tipo mãe, pai, filho, filha, irmão ou a irmã virgem. Para o sumo sacerdote, as restrições eram ainda mais rigorosas, porque ele não podia se contaminar por ninguém, nem mesmo por seus próprios pais falecidos. E não podiam desgrelhar os cabelos ou rasgar as suas vestes, em sinal de luto. Nós também vemos padrões de casamento do versículo 7 até o 9. Sacerdotes não podiam se casar com prostitutas ou mulheres divorciadas ou que tivessem perdido a virgindade. O sumo sacerdote devia casar-se exclusivamente com uma virgem de seu próprio povo. A santidade à família sacerdotal era levada tão a sério que, se uma filha de um sacerdote se prostituísse, ela profanaria a honra da família e receberia uma punição severa. Integridades e defeitos físicos, do versículo 16 ao 24. Descendentes de Arão que possuíssem algum defeito físico ou deformidades, eles não poderiam iniciar os sacrifícios no altar, nem entrar no véu. Exemplos: os cegos, coxos, mutilados ou doenças de pele. Significado espiritual: isso não impedia eles, de desfrutar da comunhão com Deus ou de comer das ofertas sagradas. A restrição para o serviço ministerial simbolizava que o representante de Deus deveria refletir a perfeição e a ausência de mácula do próprio Deus. Aplicação e significado. Sabia que Levítico 21 aponta para Cristo? O sumo sacerdote perfeito, sem pecado e incontaminado. Além disso, no Novo Testamento, os cristãos são chamados de sacerdócio real. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. O que reforça que os padrões atuais de liderança e conduta espiritual exigem integridade e pureza e um testemunho exemplar. Como a gente aprendeu com esse capítulo 21 do livro de Levítico. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau!